No dia 14 de fevereiro, foi assinada a Medida Provisória 1162 de 2023, que trata da reestruturação do programa Minha Casa Minha Vida. Nesse vídeo você conhecerá as regras para participar do programa e quais são os procedimentos necessários para a aquisição dos imóveis. O Minha Casa Minha Vida de 2023 é direcionado para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000 em áreas urbanas ou renda bruta familiar anual de até R$ 96.000 em áreas rurais. As faixas de renda familiar para as famílias que residem em áreas urbanas são as seguintes. Para a faixa 1 do programa, a renda bruta familiar mensal não pode ultrapassar os R$ 2.640. Já para a faixa 2, a renda bruta familiar mensal deve ficar entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400. E para a faixa 3, a renda bruta familiar mensal deve ficar entre R$ 4.400,01 a no máximo R$ 8.000. Para as famílias residentes em áreas rurais, para se enquadrarem na faixa 1, a renda bruta familiar anual deve ser de até R$ 31.680. Para a faixa 2, a renda bruta familiar anual deve ficar entre R$ 31.680,01 e R$ 52.800. E por fim, para a faixa 3, a renda bruta familiar anual deve ficar entre R$ 52.800,01 e R$ 96.000. Segundo o que foi determinado pela medida provisória, benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como é o caso do Bolsa Família, do Seguro-Desemprego, Auxílio-Doença e benefício de prestação continuada, não são levados em conta na composição da renda familiar. Para tentar adquirir um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, os procedimentos variam de acordo com a faixa de renda da família. Para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640, ou seja, que se encaixam na faixa 1 do programa, o primeiro passo é a inscrição no plano de moradias do governo, que normalmente é feito na prefeitura da cidade em que moram. Após a inscrição, os dados informados passam por um processo de validação da Caixa Econômica Federal, e aquelas que forem aprovadas são comunicadas sobre a data do sorteio dos imóveis. As famílias que forem contempladas nesse sorteio serão informadas sobre a data e os detalhes necessários para a assinatura do contrato de compra e venda, e se toda a documentação for aprovada, a família assina o contrato de financiamento. Para aprovação, como foi dito anteriormente, a família não pode ter renda mensal bruta maior que R$ 2.640, nenhum integrante pode ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel residencial, a família não pode ter recebido nenhum benefício de natureza habitacional do governo municipal, estadual ou federal, descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS ou descontos destinados à aquisição de material de construção para fins de conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de um imóvel. Para inscrição na prefeitura, é necessário apresentar um documento oficial de identificação, como RG ou CNH, mas outros documentos podem ser solicitados, por isso, vale a pena ter em mãos pelo menos um comprovante de endereço atualizado e, se for o caso, até comprovantes de renda. Segundo o que foi anunciado, 50% das unidades a serem entregues serão da faixa 1, o governo pretende subsidiar até 95% dos preços desses imóveis e o programa dará prioridade a famílias que tenham uma mulher como responsável pela unidade familiar, que tenham na composição familiar pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, famílias em situação de risco e vulnerabilidade, famílias em áreas que estejam em situação de emergência ou de calamidade, famílias em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais e famílias em situação de rua. Ainda sobre a prioridade às mulheres, os contratos e registros dos imóveis do Minha Casa Minha Vida serão feitos preferencialmente no nome da mulher, podendo ser firmados sem autorização do marido. Já para as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, a família deve comprovar a renda entre R$ 2.640,01 e R$ 8.000, e a contratação pode ser feita por meio de uma entidade organizadora participante do programa ou direto com a Caixa. Após escolher um imóvel, é realizada uma simulação de financiamento habitacional na qual será possível ver os detalhes como tipo de financiamento, valor necessário de entrada, valor aprovado para o financiamento, prazos e condições de pagamento. Aprovando a simulação, é preciso entregar a documentação para análise da Caixa e, caso seja aprovada, a família assina o contrato de financiamento. A documentação a ser entregue pelos candidatos à compra do imóvel nas faixas 2 e 3 são o documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovantes de renda, comprovante de estado civil e declaração de imposto de renda quando for o caso. A promessa é entregar 2 milhões de unidades até 2026, para as quais serão necessários entre 15 e 20 bilhões de reais nos próximos 4 anos, segundo estimativas do Ministério das Cidades.
Vamos acompanhar a implantação dessas mudanças que, além de ter potencial de beneficiar milhões de famílias, ainda movimentam o setor construtivo e impactam quase sempre positivamente o mercado imobiliário.